Se você nos acompanha, peço que vocês entrem lá e acompanhem os outros conteúdos que a gente vai deixar nas nossas redes sociais. Também pode entrar em contato conosco através do telefone 479-9679-1759, Fábio Morástico. Lembrando que iremos interagir com vocês, das pessoas que estão nos assistindo nessa live, nos acompanhando. Envie as suas perguntas, a sua sugestão, contribui com o tema. Nossa equipe estará recebendo as suas perguntas e nos informando. A gente vai ter um tempo aqui hábil para que a gente possa também receber as perguntas e debater e conversar sobre as perguntas que vocês vão nos encaminhar. Hoje estaremos conversando sobre um grande tema, né? A psicologia no tratamento da dependência química. E estou aqui hoje para conversar com o Dr. Tiago Baltazar. Ele é psicólogo, mestre, doutor em filosofia pela Universidade Federal do Paraná, com estágio na Universidade de Lille, na França. Ele é autor de artigos e do livro Sexualidade, Repressão e Política, entre Freud e Reich, em 2022, né? Ele é professor universitário e atualmente é coordenador do curso de psicologia do Centro Universitário de Blumenau. Olá, Tiago. Um prazer recebê-lo aqui, estar conosco. E já logo de cara, assim, eu quero te perguntar, como foi mesmo que a gente se conheceu? Boa noite, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Quero parabenizar você e a equipe pela realização, né, de um debate, uma troca assim, de ideias, de experiências. Acho bem importante, né, sobre um tema tão relevante socialmente falando também, a questão da dependência química. Olha, nós nos conhecemos, eu estava no Serene quando foi proposto para nós uma formação, uma capacitação técnica junto à Cruz Azul no Brasil e na área de grupos de apoio, mútua ajuda, e você foi o nosso instrutor. Legal. É verdade, agora eu me recordo, né? Lembro que discutimos alguns aspectos, né, naquele dia sobre a psicologia, né, no que ela traz como embasamento científico para compreendermos a dependência química e o trabalho, né, de grupo de apoio com a intervenção familiar, né? Então hoje temos, de acordo com a pesquisa nacional de saúde escolar, que é o PENSE em 2019, que foi realizado pelo IBGE. Essa pesquisa foi feita entre os estudantes brasileiros de 13 a 17 anos. Então, no Brasil, nós temos 12 milhões de estudantes, de jovens entre 13 a 17 anos, né, que já experimentaram e já consumiram as drogas ilícitas, né? Então, essa pesquisa mostra a necessidade de ações de prevenção, de tratamento, né, voltadas à dependência química. Então, por isso que lhe convidamos, Dr. Tiago, para estar conosco, para que a gente possa conhecer melhor como a psicologia nos ajuda a entender, a compreender este problema. Verdade. Sabe, eu li recentemente um livro chamado Filhos de Alcoolistas. A autora é uma professora do nosso colegiado na universidade. A pesquisa do doutoramento dela, ela tem uma abordagem sistêmica, para o problema do alcoolismo, que dá uma ênfase nas relações familiares, nos subsistemas de parentalidade, conjugalidade. É importante, né, porque a gente começa a enxergar o sistema da dependência química e não ter um olhar só para o indivíduo, né, ou para o usuário, ou para aquele membro alcoolista. E também porque ele permite identificar fatores protetivos, né, essa abordagem, para que possa também a gente desenvolver linhas de intervenção, né, e de tratamento. Então, por exemplo, ela trata ali dois fenômenos, né, da relação triangulada e da coalizão. A relação triangulada, você tem, por exemplo, um problema, um conflito conjugal, né, numa família o casal formado por um pai alcoolista, né? E ela é triangulada porque o filho, o adolescente da família, ele entra nesse conflito conjugal. Ele vai ter uma espécie ali de função de regulação da tensão emocional desse conflito. E a carga emocional do sofrimento, né, do casal, do conflito deles, é transferida para esse filho. A carga emocional do pai alcoolista é aliviada quando é transferida para o filho. Uhum. E tem a relação de coalizão também,
que é quando mãe e filho se unem para se defender do pai ou da violência do pai, ou fazer frente às responsabilidades da casa também. Então veja que esse adolescente ali, a pesquisa, se não me engano, focou nos filhos de 9 a 11 anos. Esse filho ele é duplamente solicitado nessa dinâmica doentia. Pelo pai para aliviar a carga emocional e pela mãe, né, para assumir esse papel, às vezes, de provedor. A literatura diz que eles assumem muito prematuramente esse papel, né, de confidente, de ajudante, de pacificador. A gente pode imaginar as repercussões disso, dessas dinâmicas do sistema familiar na psique desse filho. Então, agora, a psicologia nos ensina também, Fábio, que não é a presença do alcoolista em si numa família que determina todos os impactos disso. E os impactos do alcoolismo vão depender, em grande parte, de uma variedade de características adaptativas desse sistema familiar, de recursos funcionais e disfuncionais, mas também do momento do ciclo de vida dessa família. Se é uma família mais jovem ou uma família já mais velha, com os filhos já saindo de casa, por exemplo. Do que os psicólogos também chamam de história intergeracional, que é os padrões de comportamento que vêm dos avós, dos bisavós, das famílias de origem desse pai e dessa mãe, uma espécie de conjunto de crenças e valores que vêm, né? Então também não é só daquela família, daquele núcleo familiar específico, e também no contexto sociocultural no qual essa família está inserida. Então, e não só, depende de tudo isso então os impactos, né? E não só de ter um membro alcoolista ou não. Então, isso tudo é muito interessante, né? Fazendo uma observação dos dados de pesquisa, outra coisa que a psicologia nos ajuda a entender também, porque não é só o problema do membro usuário em si, né? Como se ele fosse o problema da família. Tem muitas coisas que a gente precisa saber observar também no próprio sistema familiar. Essa é uma das coisas que a psicologia nos mostra. Ela observando os dados, a autora, ela notou, por exemplo, que os problemas comportamentais e emocionais desses filhos eram relatados em menor quantidade ou em menor grau, quando essa mesma família tinha relatos de uma relação afetiva de boa qualidade desse filho com um membro não alcoolista, no caso a mãe. Então a gente pode levantar a hipótese desse fator protetivo, né, de quando há uma boa relação, uma relação afetiva de qualidade do filho com o cônjuge não alcoolista, no caso a mãe, isso ajuda a reduzir os impactos do alcoolismo do pai na família. Ou seja, um fator de proteção que ele encontrou, né? Exatamente. E na própria família. Isso. Então a gente tem que saber identificar esse sistema, para ver os recursos que essa família tem, sim, os fatores de proteção que podem ser promovidos e fortalecidos. Ok. Muito interessante, né? Então, essa visão da psicologia para o desenvolvimento de estratégia, ela é bem interessante com as intervenções familiares, né? Tiago, e o alcoolista ou dependente químico, alguns dão o nome de adictos, né? Como nós podemos abordar esse indivíduo? Alguns autores, por exemplo, de Clemente e o Prochaska, eles desenvolveram um instrumento para identificar os estágios, né, de tratamento, de mudança na vida dessa pessoa. E eles chegaram a 4 estágios bem definidos. Ou seja, eu queria definir aqui o primeiro estágio, que é o estágio da pré-contemplação. Então, esse estágio da pré-contemplação, nós sabemos aqui que muitos, né, dependentes, eles não reconhecem o problema, ele é resistente para partir para um tratamento, ele acaba recaindo com frequência, ele se isola, ele não entende de que precisa uma mudança de vida, ou seja, nesse estágio da pré-contemplação, ele diz assim, o problema são os outros, o problema não é meu, eu paro a hora que eu quiser. Então ele não entende que ele já faz o uso, que ele já se tornou um dependente químico, que ele precisa de uma ajuda. Então ele gera dificuldade tanto para a família, mas também para esse profissional de saúde, né? Então, doutor Tiago, como nós poderíamos, o que o senhor poderia trazer algo a respeito disso? Verdade, verdade. A psicologia fala de um processo de maquinação, vamos dizer assim, né, na mente humana,
Vou falar um pouco também da minha experiência como dependente químico. A gente sabe que isso é muito forte. Sim. É um processo assim quase que obsessivo de ruminação, de pensamento. O livro de Provérbios, olha que interessante, ele fala desse homem que raciocina no seu íntimo, como se tivesse uma espécie de ideia maligna ali. E tem duas parábolas de Jesus em Lucas 12, a parábola do homem rico, que ele tem uma grande colheita num determinado ano, e ele então raciocina no seu íntimo que ele vai construir grandes celeiros, e ele vai guardar aquilo tudo, e vai ter uma posteridade, vai ficar tranquilo, vai se divertir, comer e beber, e ele é acusado de ser um tolo, a partir dali. Tem uma parábola mais adiante que é a do servo fiel, e quando o Senhor sai, então de novo ele raciocina no seu íntimo e começa a pensar, o Senhor vai demorar para voltar, e ele começa a tratar mal os servos. Então mostra como se houvesse uma ideia maligna mesmo, nesse ruminar, nessa maquinação, onde o homem se perde, e os planos do coração do homem, eles não prevalecem perante a vontade eterna de Deus. O livro de Provérbios traz isso. Eu creio que ali está sendo descrito, isso nos ajuda a entender também, uma grande fonte de sabedoria, Fábio? Sim. Como se houvesse uma ideia maléfica mesmo. E a gente vê isso impregnado de muito ódio, no caso da dependência química. Rancor, né? De vitimismo também, sim. Pode ser, violento às vezes. Sim. Você não sabe por que o alcoolista tira uma acusação, uma ciumeira de repente, um ato violento que parece do nada, absurdo, mas é porque foi plantado e cultivado ali nessa maquinação silenciosa, que é feito de uma maneira assim, muito forte. Queria dar um outro exemplo sobre essa maquinação. Hoje é quarta-feira, Na quarta-feira da semana passada, Fábio, na cidade de Curitibanos, um homem suicidou-se com um tiro na própria cabeça. Ele deixou uma filhinha recém-nascida e a esposa. E, bom, o noticiário não informa mais muitas coisas, a gente sabe que até é uma estratégia para não dar visibilidade, por questão dos motivos. Essas informações são veladas, Isso, mas eu até não soube pelo noticiário do fato, eu soube por conhecidos que são amigos de familiares, que ele deixou uma carta. E nessa carta ele pedia desculpas para a esposa, para a filha, para os pais, dizendo que eles não tinham nada a ver com a desistência dele da vida, mas que ele estava numa luta interna consigo mesmo muito forte que ele não estava mais suportando. Então veja que, e isso é muito forte na dependência química que a gente vê, esse distanciamento, esse isolamento do dependente químico, ele vai perdendo essa habilidade social, ele vai perdendo essa capacidade de se socializar em muitos casos, ele vai se fechando, vai se ferindo. Só que a gente ainda tende a ver isso tudo como um processo do indivíduo, como se fosse algo que estivesse tudo isso ocorrendo só nele. Mas, novamente, eu volto a enfatizar essa parte. A gente precisa entender um sistema, um processo sistêmico que produz também essa maquinação, que também tem a ver com a produção dessa maquinação nesse membro. Por quê? Há essa exclusão do membro da família. A psicologia nos ajuda a entender que ela tem pelo menos dois vetores muito fortes. Tem a exclusão que a família faz do membro alcoolista, por exemplo. A gente pode entender pela própria natureza do comportamento dele, a consequência dos seus atos quando está sob o uso, sob o efeito, Mas também uma autoexclusão. Ele se exclui, ele se distancia. Então veja que são dinâmicas do sistema familiar que intensificam esse conflito com o membro. E a gente precisa, porque senão a gente estaria falando de novo, um olhar para o indivíduo, talvez um transtorno de personalidade antissocial, como algo que está localizado no indivíduo, que precisa ser tratado no indivíduo, sempre
Eu acho que a gente precisa romper um pouco com essa lógica e aprender a identificar o processo sistêmico, né, de inclusão e, sobretudo, entender que a mudança que a gente quer nesse indivíduo, logicamente a gente almeja, a família almeja, ela está associada às mudanças no sistema familiar que podem beneficiar a recuperação desse indivíduo. É interessante. Muito, muito, muito interessante mesmo. E a gente pode ir ainda mais longe, né? Que a gente podia trazer para essa conversa esse tema que é muito importante também. A família, ela mesma, também está dentro de um sistema social e cultural. Sim. Dá um exemplo bem concreto aqui da nossa cidade, a Oktoberfest. Cultural, né? Eu creio que, assim como eu, você também possa ter alguma dificuldade, Fábio, em enxergar a graça. Daqui a pouco vai começar a propaganda do evento aqui, né? Estamos em setembro, mês que vem, né? E por que essa dificuldade de enxergar a graça nesse evento, que fala de festas típicas, né, tradições, mas a gente sabe que é uma proposta de um evento de vários dias com a proposta do consumo de grandes quantidades de cerveja. Essa é a proposta do evento. Porque a gente está vendo o sofrimento da família, né? Os abusos sexuais, inclusive das crianças, desses alcoolizados quando chegam em casa, a violência doméstica, os acidentes de trânsito, os prontos-socorros cheios, os estupros, os assassinatos, os furtos, tudo que não é noticiado, né, na mídia junto desse evento. Então, a gente também tem que falar de um sistema cultural, social, né, no qual essas famílias, algumas delas estão sucumbindo, enquanto outras talvez não sucumbam. Assim como dentro de uma família, você tem um membro que sucumbe ao problema da dependência química, enquanto outros não. Então tem que ter esse olhar mais amplo, né, para a gente romper também um pouco com essa lógica de olhar só o indivíduo ou de relacionar as origens do problema sempre numa psicologia do indivíduo. Eu acho que isso é uma temática muito interessante, mais moderna dentro da psicologia também, para a gente ter um olhar mais amplo para esse problema. Ok, vamos em frente, né? Lembrando que você pode interagir conosco, né? Enviando as suas perguntas, e a nossa equipe vai estar acolhendo essas perguntas e no final dessa live a gente vai deixar um tempo, né? Para que a gente possa colocar a tua pergunta para o Dr. Tiago responder essa pergunta. Eu também estou aqui, posso contribuir. Mas de fato, Tiago, precisamos e necessitamos cada vez mais de projetos, de programas, né, de prevenção, tanto para criança quanto para adolescente, mas também fatores de proteção para as nossas famílias. Porque assim, não é só o indivíduo, mas é um contexto de qual ele está, uma família onde ele está inserida, então é um todo, né? Eu gostaria de apresentar uma pesquisa. Quando a gente começou essa live, eu falei um pouquinho, né, de alguns números. 12 milhões é um número muito elevado, e eu gostaria de entrar de fato nessa pesquisa, né, que aponta o alto índice de adolescentes e jovens que já experimentaram e fizeram uso de drogas, tanto ilícita quanto lícitas, né? A nossa equipe estará disponibilizando aqui na live o link desta pesquisa. Então, você que nos acompanha, pai, mãe, o link já está aí, né? Pai, mãe, responsável, pesquisadores, formadores de opinião, acadêmicos que estão nos acompanhando. Será de grande importância, será de grande valia o contato de vocês com essa pesquisa. Então, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, o PENSE, fica fácil a gente decorar essa pesquisa, né? PENSE 2019, realizada pelo IBGE, entre estudantes brasileiros de 13, então a faixa etária 13 a 17 anos. 13% deles já experimentaram, 22% já experimentaram o cigarro, uma droga lícita, comercializada. 26,9% já experimentaram o narguilé. 16,8% já experimentaram cigarros eletrônicos, né? Uma grande febre hoje em dia que a gente vê, e quantos problemas causados pelo cigarro eletrônico. Então, cada vez mais jovens
E essa pesquisa aponta de 13 a 17 De anos, fato, né? Fábio, eu não querendo te interromper, Não, pois tem não, fica à aparecido vontade. na clínica o cigarro eletrônico Sim, esse último ano. certo. As mães têm trazido seus filhos adolescentes um pouco assustadas com a maneira como eles estão se relacionando com o cigarro. Elas mesmas já percebem uma relação de dependência danosa, né, no uso do cigarro eletrônico. E a maneira como os jovens descrevem para a gente, no consultório, na clínica, o uso, onde eles usam, como eles se associam, vão na casa de quem, como eles conseguem, como é que eles driblam os pais, é uma descrição de uma relação de dependência química, igualmente danosa, talvez por ser muito jovem, por não haver problemas com outros tipos de drogas na família, às vezes a dificuldade de reconhecer, mas é uma dependência química instalada. Veja só, né? Então a dificuldade. Olha o índice alto, 63% já consumiram bebidas alcoólicas, sendo que 34,6% tomaram a primeira dose antes dos 14 anos. Quando eu olho para essa pesquisa, eu me vejo nessa pesquisa, doutor Tiago. Por quê? Porque eu fiz uso de substância. Eu precisei passar por um tratamento, eu precisei, né, ser acolhido para que eu pudesse vencer e a cada dia vencer, superar as dificuldades da dependência. Então, porta de entrada, bebida, cigarro eletrônico. Então, no Brasil, nós temos hoje 12 milhões de jovens entre 13 e 17 anos que fazem uso. Ou seja, agora ele trouxe por porcentagem, agora vamos trazer por números. 1 bilhão e 500 mil já experimentaram drogas ilícitas, maconha, cocaína, crack e êxtase. 2 milhões e 700 mil já experimentaram cigarro. 3 milhões já experimentaram o narguilé. 2 milhões já experimentaram o cigarro eletrônico. E 7 milhões e 500 mil já consumiram bebidas alcoólicas. Então, podemos falar de uma pandemia de consumo de droga entre, né? Mascarada entre jovens de 13 a 17 anos, mascarada pela indústria que lucra milhões, né, com isso. E a gente não para por aí. Nós temos também o segundo levantamento nacional sobre o uso de álcool, tabaco e outras drogas entre adolescentes brasileiros, que é o LENAD-UA, realizado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas de Álcool e Outras Drogas, né, o INPAT, que ele fornece dados abrangentes sobre o consumo de substâncias psicoativas entre os adolescentes aqui no Brasil. E aqui eu gostaria de trazer alguns, né, e principais achados desse estudo. Por exemplo, o álcool. O consumo de álcool foi reportado como a substância psicoativa mais utilizada entre os adolescentes. O tabaco, aproximadamente 18% dos adolescentes já experimentaram o uso do tabaco. Maconha. A maconha é a droga ilícita mais consumida entre os adolescentes brasileiros. Cerca de 4,1% relatam que já fizeram uso no último 30 dias. Então, olha as pesquisas, olha os números que eles trazem para nós, né? Outras drogas ilícitas, o estudo também revelou que 3,5% dos adolescentes já experimentaram outras drogas, né? Além da maconha, cocaína e crack, inalantes e o êxtase. Então, existem os seus fatores de risco e os seus fatores de proteção, né? Então, a gente precisa destacar bem a importância da gente, dessas intervenções, desses programas, desse projeto de prevenção, para que a gente possa conscientizar, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa estar com esses adolescentes e gerar fatores de proteção, tá? Doutor Tiago, essa pesquisa então aponta que teremos problemas graves a curto, a médio e a longo prazo, né? Para as nossas futuras gerações. Eu gostaria também de contribuir, uma singela contribuição, não sou estudioso no caso, mas a gente tem lido e a gente tem acompanhado, né, o problema que a dependência química causa nos nossos adolescentes, nos nossos jovens. E quando a gente olha, né, para o nosso cérebro, a gente vai trabalhar e a gente vai ler a nossa formação, a formação do nosso cérebro. E uma delas, uma parte importantíssima, é o córtex pré-frontal. E eu queria falar um pouquinho sobre o CPF, que é o corte pré-frontal. Também fica fácil da gente decorar, né? É uma região localizada na parte frontal do nosso cérebro, ou seja,
atrás da nossa testa. É uma das áreas com um período mais longo de desenvolvimento. Ela é responsável pelas funções cognitivas superiores como planejamento, tomada de decisões, controle de impulsos, regulação emocional e comportamental social. Então, essa área é essencial, né? A concentração, né? Linguagem também. Então, várias áreas, né? Para a compreensão, a empatia também está relacionada ao córtex pré-frontal, a interação social, além de estar relacionada a diversos traços da personalidade da pessoa. Então, o fato curioso... O autocontrole, né? O autocontrole. Eu já ouvi estudiosos, né, que trabalham essa questão da dependência química, da prevenção, dizendo assim, que o adolescente, ele é uma Ferrari desgovernada. Impulsivo. Impulsivo. Pode ter um, né? rompante, né? Isso mesmo. E além do mais, fazendo uso de substâncias, né? Então, esse córtex pré-frontal, ele é responsável por diversas funções. Então, o fato curioso é que ele está completamente desenvolvido de 20 a 25 anos. Então, ele está em formação até 25 anos. Até algumas décadas atrás, acreditava-se que o desenvolvimento cerebral ele era concluído na infância. Porém, agora os estudiosos já entenderam através de pesquisa que o córtex pré-frontal, então ele está em desenvolvimento até os seus 25 anos, né? Então imagine, por exemplo, que você precisa tomar uma decisão rápida sobre um projeto de trabalho importante, embora possa parecer uma tarefa simples. Essa ação ativa o córtex pré-frontal, que é responsável pelo planejamento, pelas funções executivas desse trabalho, e ele é a última região do cérebro a se desenvolver. Então, por isso, Fábio, que o adolescente tem muita dificuldade de verificar as consequências mais adiante de uma ação agora. Com certeza. Essa visualização, né, do desdobramento seguinte daquilo que eu vou fazer agora, e ele tem, às vezes, dificuldade de ver e de medir isso. Ele vive o momento. O futuro para ele, né? Porque ele está vivendo o momento, né? Então o córtex pré-frontal atua como um centro de controle sofisticado e complexo, com múltiplas conexões com as outras áreas cerebrais, né? Olha só as principais funções desse córtex pré-frontal: tomada de decisão, como o senhor falou, né? Planejamento e organização, o controle inibitório, memória de trabalho, regulação emocional e, além de outras funções, o córtex pré-frontal desempenha um papel essencial nessa definição de metas e avaliação do sucesso ou fracasso desses objetivos. Grande parte é o que nos diferencia também no mundo animal, né, como seres humanos, em relação a outras espécies, né? Com certeza. Essas funções. Né? Então, por isso que nós estamos aqui conversando sobre um assunto pertinente, importantíssimo, para que a gente possa gerar fatores de proteção com programas, com projetos de prevenção, né? Quando a gente olha nesse contexto da dependência química, né? Então, destaco aqui, né, o trabalho fantástico de algumas organizações da sociedade civil, das nossas ONGs, né, que prestam um trabalho e executam um trabalho fantástico de forma voluntária ou em parceria com o poder público aqui em Blumenau. Por exemplo, quero destacar uma ferramenta que é feita pelas ONGs, né? Além de projetos de prevenção, o Grupo de Apoio Mútua Ajuda, que recebe essa pessoa, esse indivíduo que tem o problema da dependência química, mas também recebe o seu familiar, para que possa ter em conjunto, né, esse todo, para trabalhar essa questão e ver o que está acontecendo nesse núcleo familiar, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o grupo de apoio não é só para os adultos. Existe grupo de apoio para as crianças, para os adolescentes, teens e kids, né? Então, as reuniões são gratuitas, são abertas a toda a comunidade, ocorre uma vez por semana em espaços cedidos, escolas, centros comunitários, igrejas, né? Que recebem e que de alguma maneira contribuem para que esse grupo possa acontecer. As características principais do grupo de apoio é o sigilo. O que se fala no grupo permanece no grupo, né? Uma das regras funcionais, né, que fala, né? Isso. O diálogo franco, né? Então, nada de mentira. Vamos jogar aberto, vamos conversar. Falar de si. Né? Isso, falar de si, o diálogo franco. Olha, eu estou passando por esse problema. Olha,
Tentei ficar essa semana sem fazer uso, mas não consegui. A troca de experiência, né? A interação, né, entre as pessoas, entre os pares que estão ali, ou seja, a mútua ajuda, né, essa interação entre os pares do dependente, mas também dos seus familiares e amigos. A mútua ajuda nos grupos de apoio é o princípio básico. Eu posso te ajudar, mas você também pode me ajudar, contribuir, né? Abstinência é o alvo. Então, as pessoas que estão ali, elas são motivadas a viver uma vida em abstinência, né? A espiritualidade é o alicerce onde se constrói todas as ações do grupo. Franco, ou tranquilo, quando uma pessoa entra num grupo de apoio, ele começa a observar a fala daquela família, a fala daquela mãe, a fala daquele pai, e aquela família consegue se entender e ver que aquela família que está abrindo o coração, ela está dizendo o que eu estou vivendo na minha casa. Então essa mútua ajuda, ela começa a entrar, eu começo a ter uma resiliência, eu começo a ver e perceber que eu também consigo superar o problema da dependência química que está instaurada na minha vida, né? Então, essa é a dinâmica de um grupo de apoio que é muito importante. Objetivo geral. Existe um objetivo geral? Tem objetivo geral. Promover em ambiente livre de drogas, reuniões de mútua ajuda para dependentes químicos, seus familiares, mais pessoas afetadas pelo uso e abuso de substâncias psicoativas. Existem vários objetivos específicos. Por exemplo, promover um ambiente mútuo de compartilhar experiências, mas de uma escuta, né? Também oferecer apoio, esperança, fortalecer a comunicação entre essa família e o dependente que está rompido essa conversa, né? Promover uma busca da abstinência, estimular a manutenção, porque a pessoa ela passa no tratamento, ela busca um tratamento para dependência química, mas ela também tem que fazer a manutenção. Por quê? Para que ela não recaia, para que ela não volte a fazer o uso, né? Esta e dentre outras possibilidades para o indivíduo e familiares na busca de uma superação, né, sobre esse problema específico para a dependência química. Mas eu gostaria de falar com o senhor, o doutor Tiago, como que o senhor vê a importância desses grupos de apoio mútuo ajuda? A psicologia, o senhor a psicologia traz alguma coisa a respeito? Eu gostei de uma parte que você trouxe, se não me engano, no próprio manual de grupo de apoio da Cruz Azul no Brasil, ele é descrito como o espelhamento, né? E está dentro de uma das regras funcionais, que é o ouvir. Eu destacaria justamente isso que me chama muita atenção, né? Eu acho que o grupo é uma grande ferramenta, Fábio, sabe? Para quem sabe o que é dependência química, digo no sentido não de um conhecimento sistemático e completo, mas para quem já viveu e para quem esteve ou está diante, né, de uma situação com um dependente químico ou no tratamento de dependentes químicos, né, quem já teve essa vivência, como você tem bastante, Fábio, sabe que o um a um, né, uma confrontação direta, você chamar um dependente químico para uma conversa e você querer dar conselhos ou querer dizer como ele tem que fazer, ou que isso a eficácia disso Baixa, não é né? muito, né? Já é um modelo acusatório, confrontativo, que ele já está acostumado a enfrentar na Rotulado, né? família e já sabe até se defender disso. Sim, sim. Então eu acho o trabalho com grupos, tem muita literatura sobre isso, até não vou me estender dentro da psicologia, mas o grupo é uma grande ferramenta, sabe? Desde aquele curso que você trouxe para gente, eu fiquei com umas questões assim para mim. Mediação, né? Você também usava esse termo no curso, mas a mediação que o grupo é capaz de fazer desse indivíduo com ele mesmo, esse indivíduo com a sua história e esse indivíduo com os outros, né? Porque isso tudo precisa de mediação e tem mediações ali. Então, tem um livro do Merleau-Ponty, é um filósofo, fenomenólogo francês. A rádio francesa solicitou umas conferências para alguns intelectuais na época. Era um programa que ia ao ar no sábado à tarde, chamado A Hora da Cultura Francesa.
E as transcrições dessas conferências estão no Instituto Nacional do Audiovisual e saiu uma tradução ali dessas conversas, é o nome do livro, né? E uma dessas conversas que tem ali dentro chama O Homem Visto de Fora. O Merleau-Ponty diz assim, né? Os psicólogos já muito reconheceram, ele está falando de que psicólogos? Provavelmente René Spitz, psicólogos que fizeram os primeiros estudos sistemáticos com bebês e com a função materna, né? Ele está falando isso na década de 40, né? Então era um assunto muito em voga na época. Ele dizia assim, os psicólogos há muito reconheceram e entenderam que nós não temos uma relação imediata, uma experiência de nós mesmos. E também não temos uma experiência das coisas à nossa volta e das pessoas, senão através de uma linguagem do outro. Deixa um pouco mais concreto. Ele também menciona esse exemplo concreto. Os bebês aprendem a reconhecer no rosto do outro, da cuidadora, a simpatia, a raiva, o medo. Eles aprendem a reconhecer isso no rosto do outro no momento em que eles ainda não são capazes de reconhecer essas emoções em si mesmos. É como se, para reconhecer isso neles, primeiro eles passassem pela linguagem, pela mediação do outro. Então, ele cita assim, né, uma passagem mais textualmente, né? Como se... Então, a gente não tem uma experiência de nós mesmos, senão através de uma cultura, de uma linguagem do outro. Quantas vezes, Fábio, a gente já não se pegou? Acho que com certeza você vai lembrar de episódios assim na tua história. Você está ouvindo uma pessoa, ela está contando ali uma situação que ela viveu. E você, né, se identifica com aquela situação, talvez já viveu algo parecido, está ali, né, compartilhando com ela. E de repente, algo que ela disse sobre aquela experiência, a maneira como ela se expressou, uma palavra que ela usou, você pega aquilo e olha para a tua própria experiência com aquela palavra, com aquela forma de se expressar, e aquilo traz uma luz para a tua própria experiência. Né? Algo que você já tinha com você, de você mesmo, mas geralmente a gente se expressa assim nesses momentos. Eu nunca tinha visto isso dessa maneira. Assim. Ou seja, isso o quê? Isso que eu já vivi, que eu tenho aqui comigo já de muito tempo, que portanto não é novo. Mas a maneira como tu falou daquilo me trouxe algo novo sobre mim, sobre a minha experiência. Né? Então, isso é um pouco a mediação que o grupo permite fazer, eu vejo, porque isso tem a ver com até aquele participante mais tímido do grupo, aquele que não fala nada. Né? A gente diz que as regras do grupo é que não é obrigado a falar, né? Isso não é só no grupo de autoajuda, é um pouco geral isso, né? Não existe uma obrigatoriedade que as pessoas compartilhem, mas não é só um respeito, é porque no ouvir tem essa função. Não sou eu que estou falando, mas é ele que está falando. Mas eu não falei, mas ele está falando. E aquilo que ele falou, fala comigo. Né? Então, de repente, eu não falaria aquilo, eu não poderia dizer aquilo, eu não me autorizaria a dizer aquilo, porque tem uma repressão, tem uma função condenatória ali. Só que a fala do outro vai envolvendo, entra uma força nova nesse circuito psíquico, às vezes motiva um compartilhar, abre uma porta, acende uma luz, sabe? Isso é um pouco dessa mediação que o grupo permite que se alcance esse tipo de resultado. Certo. Assim, então, a mediação do grupo, o papel facilitador do líder, eles realmente permitem uma contribuição assim, em que a gente escapa desse modelo de confrontação do 1 a 1, modelo acusatório, improdutivo, né? e permite algo muito mais interessante. Né? Tem um psicólogo humanista chamado Carl Rogers, que ele fala de uns pilares da psicoterapia, né? Aquilo que seria elementar para acontecer a cura. Ele fala da empatia, da congruência, são 3 pilares, e um desses pilares é a aceitação. Então,
pela fala do outro, às vezes num grupo, eu volto, então eu estou me enxergando no outro, não exatamente, mas me enxergando através do outro. Pela fala do outro, pela maneira como ele expressou, eu volto para a minha experiência e encontro um elemento novo da minha própria experiência que estava fora do meu campo de percepção, mas era da minha experiência. Então eu vou também me aceitando, me enxergando e adquirindo uma nova relação com essa minha experiência. Eu vejo que a mediação do grupo tem a ver também com essa questão da aceitação. Evidentemente não se trata de uma aceitação de ficar cômodo com um problema, né? A aceitação em Rogers é um evento fenomenológico, repleto de implicações para a mudança da forma de pensar, da forma de enxergar, né? E para a mudança do comportamento também. Né? Mas voltando ali, né, para o grupo em si, na dinâmica do grupo, eu elenquei aqui, acho que até falei um pouco rápido demais, né? Porque assim o tempo é nosso inimigo quando a gente está nessas lives, mas você tem a possibilidade de buscar, de entender um pouco melhor sobre aquilo que a gente está falando aqui e também de conhecer um pouco mais sobre o trabalho de grupos de apoio e mútua ajuda, né? E lembrando também que essa live vai ficar gravada, você pode assistir de novo, né? Você pode entrar em contato conosco, a gente vai deixar disponível os nossos contatos. Você pode entrar na rede social e perguntar e nos questionar e a gente vai sim te responder, né? Mas eu gostaria de voltar nas características do grupo de apoio e o que sobressai para mim, que participei muitos anos em grupo de apoio e vou até hoje em grupo de apoio porque eu me sinto bem participando em grupo de apoio, isso me faz bem, né, em grupo de apoio, é a esperança que renasce a cada momento que eu participo de uma reunião de grupo de apoio, onde eu vejo naquela pessoa que está lá talvez por um ano, ou talvez por uma semana só participando da primeira reunião de grupo de apoio, se enchendo e falando, não, eu tenho esperança e eu acredito que eu participando no grupo de apoio, estando com vocês, eu vou vencer as minhas dificuldades. Então, quando eu escuto e quando eu vejo um relato desse de pessoas que estão há mais tempo, eu me encho de esperança e falo assim, eu também vou conseguir. Então eu me espelho nessa vida, nessa pessoa, nesse relato e trago para a minha vida e digo assim, não, eu vou lutar e vou continuar participando e vou querer, né, traçar os meus objetivos para que eu possa não ser mais do que aquela pessoa. Não é nada de ego, não é nada disso, mas eu quero sim vencer a minha dificuldade e quero ser a esperança para uma pessoa que vai estar chegando pela primeira vez nesse grupo de apoio, nessa reunião. Né? E isso vai trazendo resiliência, isso vai trazendo a minha família junto, né? E vendo, né, que a gente pode sim vencer junto as nossas dificuldades que a gente tem. Então, esse ouvir, né, que é diferente do escutar. Quando eu ouço com o meu coração, com a minha empatia, com o meu amor, dizendo assim, poxa, aquela pessoa está trazendo, está abrindo o coração, está rasgando o coração dela, está sendo verdadeira, porque uma das premissas também do grupo de apoio mútuo ajuda, né? O diálogo franco. Né? Porque ele sabe que lá no grupo de apoio, se ele errou durante aquela semana, ele tem a liberdade para dizer que ele errou, porque ele não vai ser julgado, mas ele vai ser conduzido, ele vai ser amado e ele vai ser respaldado, né, por todos os princípios que tem no grupo, e ele sabe que a mútua ajuda vai estar ali e as pessoas que estão ali naquele grupo ouvindo não vai ser para o acusar, mas sim para ajudar nessa caminhada, né? Até porque o modelo do facilitador é Jesus. Sim, Né? Está no claro. manual lá. Uhum. Né? Então, é um ouvir de Jesus. E por isso que é esperança e não uma expectativa de que eu vou me curar. Uhum. Porque tem uma diferença enorme. Sim. Né? Quando a esperança ela é meramente ali uma coisa produzida por humanos, é uma expectativa. Né? É diferente do esperançar, da esperança, que tem a ver com esse ouvir de amor ao próximo também, né? Cujo modelo é isso. Tá lá no manual, inclusive, né? Que o modelo do facilitador é Jesus, né? Sim, a sua sim. maneira de ouvir, né? E de responder.
É aquele episódio da mulher que foi flagrada no episódio de adultério, né? E ela é trazida para o meio da roda, tudo o que não era um grupo de apoio àquela roda. Não. Com os judeus acusando só ela exposta, né? Imagina toda a vergonha ali, né? E Jesus ele fica em silêncio e eles vão se impacientando e já dão a acusação e a condenação dela. Né? E quando Jesus fala a primeira palavra, ali inicia o grupo de apoio. Ele faz uma pergunta que leva a de estar à frente, né, da formação de grupos de apoio, né, levando essa temática a nível de Brasil, né. É verdade. Quando você deu o curso para nós, você conseguiu a agenda, foi através do Ivonei Queires. Né? Ele fez muito no sentido de buscar essa formação para a gente. E quando você foi, eu lembro dessa frase, você conseguiu estar ali naquelas 2 semanas, foi um curso, acho que foi de 15 dias, porque era um período de meio que férias, de intervalo entre uma viagem que você veio e que você ia de novo para o norte, a região norte, acho que era. Já consegui, graças a Deus, assim, a gente desbravou e a gente conseguiu levar essa metodologia e implantar os grupos de apoio em algumas instituições, né? Mas o que me chama a atenção, por que eu toquei nesse assunto? Porque os pedidos que chegam são de pessoas que já foram alcançadas. Já foram alcançadas. E elas entendem que elas podem se tornar facilitadoras e elas podem gerar esperança na vida de outras pessoas. Então essa semente da esperança, da multiplicação, de acreditar, de poder ajudar... Conhece o caminho. Conhece o caminho. Né? Então, é o que fica para nós gravado, é essa alegria quando você chega numa cidade, quando você chega numa comunidade, quando você é recebido e você vê no olhar das pessoas que vão participar a esperança. Puxa, nós vamos conseguir, nós vamos se tornar um grupo de apoio, a gente vai ter pessoas aqui no qual a gente vai conseguir encaminhar para um acolhimento, no que a gente vai poder encaminhar para um CAPS, no que a gente vai poder entender e poder dar o encaminhamento e acolher essa família aqui no grupo de apoio mútuo ajuda. Então isso nos alegra o nosso coração e nos motiva para que a gente possa continuar, porque a gente vê que nós estamos no caminho certo. Né? Eu cheguei em Blumenau desesperançoso. Eu cheguei em Blumenau para que eu pudesse passar num tratamento por causa da dependência química. Porque um grande amigo meu, um pastor, falou que em Blumenau existia uma comunidade, né, terapêutica, pessoas que poderiam me ajudar. Então a esperança dele, a fé dele, fez com que eu pudesse chegar até em Blumenau. E hoje eu estou aqui. Isso já se passaram 23 anos da minha vida, né? Então, recebemos e vamos passando para frente porque a gente quer abençoar a vida das outras pessoas também, né? Sim. Talvez a gente tenha alguma questão, alguma interação. Eu queria ver, nós deixamos aqui no começo da live, né? E fizemos assim, nós deixamos aberto, quem nos acompanha nessa live, se tiver alguma pergunta para que a gente possa interagir. E nós temos perguntas sim. E eu queria abrir aqui para as perguntas. E tem uma pergunta aqui do seu Rolf: como funcionam os grupos de apoio para criança e adolescentes, né? Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: como conseguir o treinamento para um grupo de apoio? Então eu vou estar respondendo aqui essas duas perguntas, e se vocês tiverem umas outras, vocês podem nos encaminhar também. Como funciona o grupo de apoio para criança e para adolescente? Então existe uma metodologia própria para criança e adolescente, diferente da metodologia de um trabalho para adulto. Né? Então, vão se trabalhar valores, princípios, habilidades sociais, vai ter uma interação com essa criança numa metodologia própria, né? E eles são paralelos também ao grupo de adultos, né? Que às vezes os pais... Essa é a dinâmica. Então, está lá acontecendo o grupo de apoio para o responsável, pai e para a mãe. Geralmente, né, no início,
de tudo, né? A criança ia com o pai e com a mãe, ficava no cantinho da sala, pintando, ganhava lá lápis de cor, canetinha, enfim, um A4, uma folha para desenhar e fica desenhando lá. Só que essa criança, ela estava atenta aos assuntos que aconteciam no grupo de apoio adulto, observando, né, o fato. Teve-se então a ideia de ter uma metodologia própria para os grupos de apoio Teens e Kids, onde vai trabalhar essas temáticas e vai criar, né, e vai trabalhar na vida desse adolescente, dessa criança, né, habilidades sociais, com princípios, com valores, não abordando os temas relacionados à dependência química, não trazendo, né, o efeito das drogas na vida do ser humano, não, né? Mas vai trabalhar os temas transversais à dependência química, valores, princípios, empoderando essa criança, gerando prevenção na vida dessa criança, né? E uma outra pergunta que nós temos aqui, como conseguir um treinamento para grupo de apoio? Então você pode entrar em contato, né, conosco, para que a gente possa mediar essa conversa, para que você possa ter um grupo de apoio. Então, se você se sente, né? Eu tenho um desejo no meu coração de começar um grupo de apoio, como que eu vou conseguir esse treinamento? Como que eu posso? Existe um valor? Eu pago por isso? Tem um material para isso? Tem, existe um material pronto, existe um treinamento pronto, né, para grupo de apoio, né, e as pessoas vão até o teu encontro, né? Existe uma instituição, a Cruz Azul no Brasil faz esse trabalho, existem outras instituições no Brasil que fazem esse trabalho de grupo de apoio e você pode ganhar esse treinamento, existe uma equipe qualificada para ter esse treinamento, para fazer esse treinamento com a tua igreja, com o teu ministério, com a sua liderança, para que possa fazer esse grupo de apoio, para que você fique apto Talvez a ter esse grupo. Empresas também, né? Sim, empresas também privadas, né, pode ter também essa capacitação para um grupo de apoio, né, onde você pode se tornar um facilitador. É isso, né? Mais alguma pergunta? Vamos ver se chegou mais alguma pergunta aqui para que a gente possa interagir. Se não chegou uma outra pergunta, nós vamos para as nossas considerações finais. Eu acho que não chegou mais nenhuma pergunta, mas eu gostaria de passar então a palavra para o Dr. Tiago, né? Por gentileza, suas considerações finais. É difícil essa parte, né? Mas de Sempre fato, queremos ficar mais, né? eu acho que a dependência química, Fábio, é um dos problemas humanos, né? É algo que nos coloca diante da nossa finitude, da nossa impotência como seres humanos também. Nos revela, isso não é só o usuário, o alcoolista, mas a família também, né? Ao lidar em todo esse histórico. Né? Quantas vezes, né, o relato, o testemunho é de eu não sei mais o que fazer. Nos coloca também nessa condição, nós já estamos nessa condição, mas nos mostra essa nossa condição, nos revela isso. Nos tira de uma corrente mundana, né, do qual a gente é ator, é condutor das nossas vidas, do sucesso, das técnicas que a gente tem, que a gente cria, né, da história de evolução, ela nos arranca dessa corrente e nos coloca frente a frente com a nossa falta de poder, né, perante a criação, né, perante a questão da nossa origem, quem somos nós, nos faz refletir profundamente em relação a isso, né? Eu preciso dizer isso, né? Eu já tinha a psicologia antes da dependência química na minha história pessoal. Eu já tinha a filosofia. Eu fiz tratamentos com psicólogos. Eu fiz tratamento com psiquiatras. Não foi um nem dois, né, de cada especialidade. Eu fiz tratamento em CAPS. Eu passei por comunidades terapêuticas. E eu preciso te dizer, eu tentei duramente extrair, né,
da psicologia, inclusive, respostas para essas questões, né? Diante dessa situação de impotência que a dependência química me levou a experienciar. Tem até uma metodologia muito famosa que no seu primeiro passo viemos a reconhecer a nossa impotência perante... Admitir, né? Admitir isso, né? Temos que admitir. Uhum. Ela já deixa claro, se você não admite, você nem começa o tratamento, né? Correto. Então, de fato, eu preciso dizer que não foi a psicologia simplesmente que me libertou, né, que me tirou da situação onde eu já me encontrei. Né? Não foi, né? Eu fui realmente, de fato, primeiramente constrangido pelo Espírito, né, que começou uma conversa comigo, né, e foi me revelando algo, né, a partir do qual eu fui entendendo qual era, digamos assim, o significado, né, qual era o propósito da dependência química na minha vida. Né. Agora, isso não quer dizer que a gente forma a partir daí uma visão, uma espiritualidade, um fanatismo cristão, em que a gente agora vai dizer que a psicologia não tem o seu papel, que os grupos, que as técnicas desenvolvidas, muito pelo contrário. Tudo isso tem a sua função, tem o seu lugar, né? Eu acho muito louvável que você traga esse debate, que você traga essa experiência, que você fomente isso, né? Eu acho que é um campo, uma área, dependência química, que precisa de ações combinadas, em vários níveis. Então, acho que tu tens uma boa experiência, Fábio, no assunto. Fostes alcançado também, conheces a verdade, né? Sabes o lugar de cada coisa, nessa caminhada que é a caminhada em direção à sobriedade. Correto. Né? E eu acho que a gente tem que fazer o debate, tem que trazer a psicologia também, né? Tem que trazer as técnicas, os grupos, as instituições que ajudam com diferentes tipos de tratamento, cada um dentro da sua área, né? Cada um dentro da sua importância, né? E entender que a gente precisa unir forças, porque estamos diante de um problema complexo, né? E a gente precisa promover o debate e unir forças, e que Deus nos ajude nisso também. Muito obrigado, muito obrigado. Eu também gostaria de trazer uma informação muito preciosa. A nossa responsabilidade ela vai sempre aumentando, né? Desde o momento que nós conhecemos a verdade, que a verdade é Jesus Cristo, sim, né? E desde que nós fomos alcançados pela graça, pela misericórdia, e as oportunidades vão surgindo, nós vamos entendendo que é uma porta que se abre, nós vamos assumindo essa responsabilidade e ela vai sempre aumentando. Eu estive à frente da diretoria de política sobre drogas da cidade de Blumenau, da nossa cidade. Eu estive como presidente do Conselho Municipal de Política sobre Drogas e quero enaltecer aqui e parabenizar todas as instituições que fazem parte do COMEN, do Conselho Municipal de Política sobre Drogas da nossa cidade, porque é um conselho muito ativo. Então, lá nós debatemos, lá nós conversamos, lá nós questionamos, lá nós interagimos, mas eu sinto a falta, e já conversei com o senhor, dos bastidores, da gente poder convidar, da gente poder ter a universidade, os acadêmicos, o curso, a psicologia. Então fica aqui uma deixa, né, para que a gente possa se aproximar, e tenho certeza de que trazendo o senhor aqui para a gente nessa conversa e se aproximando, são portas que se abrem, né? E não vejo só no Conselho Municipal de Política sobre Drogas, dentro da diretoria, dentro dos equipamentos que a cidade de Blumenau tem, que desenvolve, né? Nós temos dentro da diretoria de política sobre drogas uma gerência, a gerência que faz e que cuida dos encaminhamentos das pessoas que são encaminhadas para um tratamento, para um acolhimento em comunidade terapêutica. Então o município de Blumenau, ele entende, a gestão de Blumenau, o gestor de Blumenau, ele entende a necessidade de manter e de ampliar, né, a política pública que venha ao encontro da pessoa
que faz o uso, o abuso de substância psicoativa, mas também do seu familiar, mas também da criança, do adolescente, em fatores de proteção, com as prevenções, né, projetos e programas de prevenção. Então eu vejo que a gente está no caminhar. Então nós não podemos regredir, nós não podemos estagnar, nós não podemos parar, nós precisamos avançar. Porque aqui a estatística mostra, e recente, duas pesquisas que nós trouxemos hoje para o debate, para a nossa conversa, de quanto mais novo, né, essa criança, esse adolescente, esse jovem já inicia, né, fazendo uso do cigarro, da bebida, enfim, das drogas, porque se tornam porta de entrada para que ele possa, né, perder o medo. E vai experimentando e vai entrando. Então eu quero aqui reforçar e dizer que nós estamos no caminho, mas a gente não pode regredir. Nós precisamos avançar com esse tema e precisamos sim de políticas públicas para que a gente possa, né, proteger, para que a gente possa servir a nossa comunidade e para que a gente possa ajudar de uma forma muito especial essas pessoas que estão aí fora clamando: me ajude, socorro. Porque a dependência química está instaurada no seio da minha família, aqui comigo, e eu preciso de ajuda porque eu já perdi tudo e eu quero que vocês me ajudem. Então nós estamos aqui de portas abertas para poder ajudar. Quero reforçar também o nosso contato, a você que nos acompanha, a você que vai ouvir, de repente vai ficar gravado, você vai ouvir, vai ver essa live num outro dia. Então quero reforçar o nosso contato, 479-9679-1759. Vou repetir, 479-9679-1759, né? Caso precise, não hesite, ligue, estamos à sua disposição. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Tiago, pela parceria. Obrigado, Fábio. Pela apresentação, a explicação, a explanação desse assunto, né, tão relevante, né, a importância da psicologia dentro da dependência química, nesse olhar científico, né, da psicologia que traz aqui, né, da importância para a nossa sociedade. Então fica aqui o nosso agradecimento, muito obrigado, Deus lhe abençoe. Amém. Muitíssimo, né, foi muito bom ter o senhor aqui conosco, tá bom? Agradeço também, muito obrigado. Muito obrigado a você que está do outro lado, nas redes sociais, através do Facebook, Instagram, enfim, nos acompanhando. Muito obrigado. Que Deus abençoe a tua vida.